Oi, gente! Nessa segunda parte da segunda aula, nós vamos falar sobre as virtudes. Hoje eu vou falar sobre a virtude da fortaleza. Você sabe o que é a virtude da fortaleza? Lembrando aí vocês que as virtudes são atitudes, não são dons, a gente não nasce com eles, são hábitos que nós vamos adquirindo ao longo da vida e que vai formando o nosso caráter. As virtudes, né, elas têm a ver com a nossa razão, com o domínio das nossas vontades. Então é aquilo que eu pego, que eu faço daquilo um hábito, né? E aquilo vira uma racionalidade, um hábito em mim. A virtude da fortaleza, ela tem a ver com a renúncia. A virtude da fortaleza tem a ver da forma como eu consigo renunciar a alguma coisa, como eu consigo, por exemplo, saber que eu dou conta, que eu sou capaz de vencer um obstáculo, a minha persistência no obstáculo, ela tem a ver com superar medos, desafios, superar obstáculos da vida. Então a virtude da fortaleza é a virtude que nos ajuda a resistir às tentações, a superar obstáculos, nos tornam capazes de vencer os obstáculos, desafios, suportar provações, perseguições, aceitar, renunciar e fazer sacrifícios, sempre em busca de um bem maior, de um bem comum. Por isso que são virtudes. A virtude da fortaleza, como que ela se forma na nossa vida, na nossa casa? Por exemplo, vou dar aí exemplos com as crianças que a gente pode desenvolver a virtude da fortaleza nelas e, consequentemente, isso vai ajudar a terem uma personalidade não mais forte, mas terem uma mente, né, mais firme, menos fragilizada, mais forte para dizer não às coisas do mundo, mais firme para seguir a palavra de Deus. Então, a virtude da fortaleza, por exemplo, quando eu tô com meus filhos e eles não querem comer nada, aí eu começo a trabalhar com eles, olha, vocês vão comer uma folhinha pequenininha de alface todos os dias. No início vai dar choro, vai dar briga, né? Não quero. Não, você vai incentivá-lo a comer. Você consegue, você é capaz. E na hora que eles comem, por exemplo, a gente começa a fazer com que eles enxerguem um bem maior para eles e para os demais. E começa a mostrar para eles que eles conseguem superar aquela resistência. E aí, assim, a gente sempre vai estimulando. Tá vendo que você conseguiu? Olha como que você foi capaz. Você deu conta de comer. Então, assim, eu não vou encher o prato do menino de moranga se ele não quer comer moranga, gente. Mas vamos experimentar um quadradinho de moranga refogada, né? Ah, eu não quero. Não, você vai experimentar. Vamos experimentar. Então, você vai incentivando e você vai fazendo com que ele enfrente aquele ato, aquele momento de sofrimento, né? Mas hoje a ideologia ensina a gente a respeitar as crianças e os limites. A gente precisa respeitar, sim. Mas até que ponto que eu fico pensando e questionando que o respeito também não os torna fracos, fragilizados. Porque tanto respeito que a gente tem com a criança, né, com as vontades, que aí essas vontades elas vão dominando a gente. Então eu sou a favor sim do respeito, com princípios, com valores, a opinião da criança, mas aquilo que diz a vontade dela, que ela ainda não tem consciência do todo, aquilo eu não tenho necessidade de respeitar. Aquilo eu não sou como pai, autoridade, então se o menino quiser cair no buraco, eu tenho que respeitar a opinião dele porque ele quis cair no buraco. Então é nesse quesito que o respeito, a gente precisa avaliar o todo, como eu disse, avaliar a circunstância, avaliar a personalidade de cada um, né? O ambiente em casa, né? Às vezes a criança nunca foi estimulada a renunciar a algo. Aí você fala não com ela. A princípio, a primeira reação vai ser muito agressiva. Mas por quê? Porque ela tá dizendo primeiro não. Mas aí ela precisa dar conta disso aos poucos, né, gente? É de acordo com a idade de cada um. Por isso que a gente precisa ter o bom senso e o equilíbrio. A criança, ela não quer dormir às 8 horas da noite, o horário que eu coloquei pra dormir, ela quer assistir desenho. Eu vou respeitar a opinião dela? Não, ela tem normas, ela tem regras em casa que ela precisa, na verdade, ela quem precisa respeitar. Não somos nós, o problema é que a gente inverte os papéis em casa. Então a gente precisa ir passando isso para as crianças. À medida que ela vai respeitando esse espaço em casa, ela vai sabendo o momento da ordem temporal, da ordem cronológica, né? Da organização das coisas em casa, ela vai começando a fortalecer as virtudes, ela vai formando virtudes de fortaleza em si.
Então, por exemplo, a alimentação é um exemplo, né? A criança largar o brinquedo para tomar um banho. Gente, brincar é o que eles mais gostam. Olha, daqui 10 minutos a mamãe vai vir te buscar, né? Você vai tomar banho agora? Não, não vou. Daqui 10 minutos, então, se você tem essa flexibilidade, daqui 10 minutos eu estou voltando e você vai tomar banho. Então, ela não quer renunciar ao prazer, ela não quer renunciar à vontade dela ali. Mas aí você, 10 minutos, foi lá, a criança chorando ou não, ela vai tomar banho. Porque aquilo você está fortificando, que ela tem que abrir mão de algumas coisas na vida dela. A vida não vai ser sempre em função do umbigo dela, né? Então, assim, deixa eu pegar aqui quais são os outros exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, quando meu filho, eu ensino ele no caderno de caligrafia e falar, olha, vamos fazer um desafio? Você vai escrever aqui no caderno de caligrafia, num tempo hábil, usando menos tempo borracha. Isso é virtude, porque você vai estimular ele a superar obstáculos, a desafios. Porque se a criança, gente, ela não renuncia à vontade dela, depois na adolescência ela não consegue renunciar ao impulso. Ela não vai renunciar ao impulso sexual que ela tiver. Ela não vai renunciar ao desejo dela de querer, né, sair e ter uma relação sexual se for um homem ou uma menina, com o cônjuge, né? Com o cônjuge não, com o parceiro. Ela não vai conseguir ver o outro como uma pessoa, de tornar-se uma pessoa, mas como um objeto. Então essas renúncias, elas são importantes no dia a dia em casa, para que a criança, quando ela chegar na idade adolescência ou na fase adulta, ela consegue saber o que é uma renúncia, ela consegue lidar com o não, ela consegue lidar com o tempo. Então, outra coisa, por exemplo, ela tem que guardar os brinquedos. Filho, tá na hora de guardar os brinquedos. Ah, eu não quero, olha, vou te dar aí 5 minutos, né? Mas passou os 5 minutos, a criança não quer, agora é hora de guardar os brinquedos. Agora nós temos a prioridade que é jantar, você precisa jantar. E vai mostrando para a criança, porque às vezes a criança está em casa e nós temos ajudante. A criança não sabe como funciona uma casa. Ela não sabe que tem horário para acordar, que tem horário para escovar dente, que tem horário para tomar café, que tem horário para o almoço. Isso vai ajudando a criança também a construir noções temporais na cabeça dela e noções da ordem, do como funciona uma casa. Olha, você levanta, você tem que estender sua cama. Ah, eu não quero. Vamos estender, eu vou te ajudar. Até ela fazer sozinha, até ela dar conta. Então isso você está trabalhando e formando virtudes da fortaleza para que ela consiga no futuro fazer renúncias, para no futuro ela consiga pensar no outro, ela consiga deixar o desejo dela que talvez vai prejudicar o outro de lado. Então a virtude da fortaleza, ela envolve geralmente esses aspectos. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que eu esqueci de falar. No mais, esse é isso mesmo. Não, eu achei que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei não. Sempre lembrando a criança que existe um bem maior, um bem comum para ela atender, uma necessidade maior para ela fazer. Então, em casa, às vezes colocar o prato na mesa, né? Montar a mesa para o almoço, para o jantar, tirar a mesa. Ah, eu não quero. Claro, gente, que cada coisa é de acordo com a idade da criança. Você não vai pedir uma criança de 2 anos para carregar um copo de vidro. Mas você pode pedir ela, olha, neném, pega lá, bebê, o seu copinho de plástico. Então, assim, a gente, por favor, a gente vai pedindo de acordo com a demanda da criança. Coloca sua roupa no cesto sujo. São coisas que no dia a dia ela vai conseguindo absorver e formar virtudes nela. Mas é muito contrário, né, gente, a filosofia do mundo hoje, porque o mundo fala para a gente, no mundo que a gente precisa ser esperto. A gente precisa sobressair a todos, a gente precisa, o mundo é dos mais espertos, né? Esse é o ditado que fala. Então, às vezes a criança ali, ela vai aprender, às vezes não, a virtude da fortaleza vai ensinar a criança a pensar no outro, a grandeza de pensar no outro, de fazer a renúncia, né? Na hora que ela estiver adolescente, ela tendo isso desenvolvida, as chances dela é menor, por exemplo, gente, dela sair e ter uma relação sexual no primeiro encontro, porque ela sabe que tem renúncias, ela sabe que não pode atender somente o desejo da carne e da vontade. Então isso vai moldando na criança o dizer o não, o pedir para fazer no horário, né? Colocando os pais também como autoridade. A outra virtude que nós temos que desenvolver nos nossos filhos é a virtude da temperança. Você sabe o que é a temperança? A temperança, ela tem a ver, é como se fosse realmente, tem a ver com tempero, mas é um equilíbrio na nossa vida. A temperança tem a ver com
alimentos, né? Bebida, comida, sexo e sono. São 4 funções vitais do homem. Que se o homem, por acaso, não tiver um controle, isso vira vício, né? A glutonaria é comida, se não tiver controle, vira gula, vira vício. O sono, se você dormir demais, você não trabalha, né? Se você dormir pouco demais, você fica esgotado emocionalmente pro dia seguinte. E a sexualidade, né? O sexo, nem a sexualidade aqui é o sexo, é a função vital de sobrevivência para a espécie humana. Mas tudo que eu vivo na temperança, que eu não vivo com controle, com equilíbrio, eu passo a gerar um vício. E aí eu torno-me escrava daquilo que era vital para minha sobrevivência. O sono, a comida, se eu não comer e beber, eu morro. Então, tudo aquilo que eu for usado de uma maneira demasiada, né, de uma maneira exacerbada na minha vida, com relação a esses 4 aspectos da virtude de temperança, eu acabo sendo escrava dessa circunstância, dessa temperança, e não livre. Porque livre é a possibilidade de você, por exemplo, ter o sexo e você escolher, né, o momento, a hora, né, com seu parceiro ali, de estar usufruindo daquele momento de prazer, daquele momento de entrega, de doação de si. Mas a partir do momento que eu não quero mais viver isso, então eu posso colocar em extinção a minha espécie. O alimento, se eu abrir mão do alimento, eu morro, a comida, se eu não dormir, né? Então tudo isso acaba mortificando o corpo. Mas por isso que eu preciso viver em equilíbrio, porque também em excesso demais leva o ser humano à morte, leva o ser humano à escravidão. Então a virtude da temperança é a virtude que modera as atrações dos prazeres e procura equilíbrio dos bens materiais. Então ela está relacionada com a moderação, com a sobriedade dos prazeres, em função de usá-las para o bem. Põe ordem na sensibilidade, nos gostos, desejos interiores. Então, por exemplo, se eu uso a comida para o meu prazer o tempo inteiro, eu vou acabar engordando, eu vou acabar tendo problemas talvez de uma diabetes, de uma pressão alta, de um alto peso. Então, eu não estou usando ela simplesmente para a função vital. Eu estou usando ela como um prazer e o prazer, né, vira um vício. Eu não estou usando com moderação. Então, como que eu posso me guardar nessas virtudes, da temperança principalmente? Da temperança eu posso guardar. Como ela está relacionada com vício e moderação, eu posso usar da oração, né? Eu posso usar aí de guardar os sentidos, ou seja, de sempre estar buscando eu guardar as minhas vontades, guardar os meus desejos. Aí eu tô com vontade de comer isso. Eu consigo renunciar? Eu consigo moderar no doce? Eu consigo segurar as pontas e não repetir? Isso é virtude da temperança. Ela tem a ver com a inteligência contra os excessos, né? Ou seja, como eu disse, que tudo que virar excesso vai virar vício para mim. E vai virar problema para mim na minha vida. Então ela pode me gerar morte, ou na escassez ou no excesso. Então eu preciso ter a moderação. E eu preciso contradizer a vontade, como eu disse aí do doce, né? Como eu quero comer, mas eu não, por exemplo, eu não consigo ficar sem o arroz. É claro que você consegue. Não é a comida que te controla. Você não vive para comer, né? Você come para viver, né? O ditado assim, você vive, porque às vezes a pessoa, eu não tô sabendo expressar, a pessoa, ela passa o vício da gula, da comida na frente, né? Então ela fala assim, eu vivo para comer. Não, você come para viver, é uma das consequências, né? Então assim, a gente precisa sempre estar pensando nesse aspecto de que não são essas virtudes da temperança que vão nos fazer como pessoa. Elas são vitais à nossa sobrevivência. Mas são essas virtudes que vai também nos dar força, vai nos dar energia, né? Vai nos fazer ir adiante, mas com moderação. Então a comida, né? Eu não vou comer para me empanturrar. Eu vou comer porque é uma função vital do meu organismo. Eu posso ter prazer nisso? Pode, não tem problema. Eu vou comer para confraternizar, para reunir, estar na mesa com a minha família, para conversar. Mas a função vital não é comer para atender o meu prazer, porque senão vai virando vício, né? Então,
a vida, né, a virtude a virtude da temperança e a virtude da fortaleza, elas são ordenadas na razão, né? A razão ela que tá mandando, olha, a vontade quer ir comer, né, o prazer. Mas o que a razão tá fazendo? Não, você já comeu muito, agora mais não. Você vai esperar, né? Hoje você já comeu demais. É a nossa consciência que tá mandando a gente parar. Então, a vida ordenada com a razão e com a afetividade faz com que o homem tenha domínio de si próprio e sempre esteja disposto a se dar, a se ofertar, né, a renunciar. Então, os impulsos na adolescência, quando vem a fase da adolescência e a fase adulta, os impulsos aparecem. Mas eles não são algo ruim para nós. A gente precisa ver que se Deus deu, gente, tem alguma função. Os impulsos, eles são bons. Eles estão nos demonstrando o desenvolvimento corporal, os nossos sentidos. O problema é o que a gente faz com esses impulsos, né? Muitas vezes os impulsos passam a nos escravizar, né? Mas é com o impulso, por exemplo, relacionado à sexualidade, que vai fazer a gente gerar a espécie. É o impulso para alimentação que faz a gente comer, né? Não é o impulso para o lado negativo, mas são esses impulsozinhos que mostram, olha, eu tô com fome, eu preciso comer. Olha, eu tô com sede, eu preciso beber. Nossa, agora eu tô com sono, eu preciso dormir. São esses impulsos da vida que fazem com que a gente sobreviva. Mas não para escravizar, mas para preservar a espécie, né? E a gente evoluir nas virtudes. Porque são através desses impulsos que eles vão vir, às vezes, exacerbados, né? Exagerados. Ah, eu quero mais um doce. Que a gente vai falar, não, agora não, você já comeu. E é isso que a gente faz com a criança. Nossa, eu quero comer mais doce. Não, você já comeu a balinha hoje, né? Ou a balinha só no final de semana. Aí você vai ajudando seu filho a ter uma temperança, um equilíbrio das suas razões, né? Aí eu quero comer, tá ligada ao desejo, à vontade, na alma. Mas quem está sobre a alma? Lembra do desenho que eu falei que o cérebro tá acima do coração? Eu quero, tá aqui. Mas aí quem que vai mandar? Não, você já comeu muito, isso pode trazer uma diarreia, uma dor de barriga, muito doce pode trazer uma diabetes, isso de acordo com a idade de cada criança. Mas você vai ensinando a criança a controlar, né, através da razão, as suas virtudes, a ter temperança, a ter moderação, né, a saber a medida certa para sua vida. Então os impulsos, eles não são os nossos guias. Eles não são o nosso alvo, não é isso. Eles não orientam as nossas ações. Eles simplesmente vêm e a partir desse impulso eu decido fazer o que eu vou fazer. Eu vou jejuar, eu vou comer, eu almocei, eu vou repetir. Então os impulsos, muitas das vezes nós fazemos desses impulsos os guias das nossas vidas, né? A gente faz dos impulsos, aí, principalmente da alimentação, né, a nossa razão de existir. E não deveria ser. Os impulsos não são um canal de condução. Eles são apenas estímulos para que a gente consiga negar, para que a gente consiga a dizer não, para que a gente consiga renunciar e para que a gente consiga ter o equilíbrio, para que a gente não caia no vício e nem na escassez, mas na moderação. Nessa aula também de hoje, nós vamos falar da sexualidade com relação ao tamanho do nosso coração, que é a virtude da magnanimidade, que é a virtude da grandeza do amor, da grandeza de você estender para o outro. Aí a gente pode pensar, tem uma pergunta, né, que fala assim no curso da Assembleia, qual que é o tamanho do seu coração? Qual que é a grandeza do seu coração? O afeto tem sido um poderoso motor para a ação humana? Porque o que a gente faz, se a gente não colocar amor, se a gente não colocar paixão, se a gente não colocar docilidade, a gente não difere dos animais. Fica sem tempero. Então, a alma precisa se satisfazer. Uma alma se satisfazer em fazer o seu mínimo das obrigações é normal? Aí eu vou amar o mínimo, né? A obrigação de amar. Vou amar o mínimo meus filhos, eu vou educar o mínimo. Isso é normal? A gente sempre precisa pensar que a virtude da magnanimidade é eu doar mais,
eu sempre fazer algo a mais para o outro, né, para a minha família. Então hoje eu coloquei um forro, amanhã eu posso colocar um forro com uma flor no almoço, eu posso mudar o ambiente, eu posso fazer da minha casa, né, um aconchego para que meus filhos vivam a afetividade e as virtudes bem vividas. Então, a limitação do amor tem sido um freio na nossa vida? Porque muitas vezes, gente, a gente está ali irritado com o cônjuge e aquilo acaba sendo um limite para nós no dia, naquele dia com o cônjuge. A gente não deixa, a gente não conversa, a gente não dialoga, se tá brigado, se tá mal-humorado. Mas e aí? Essa limitação do amor, ela é algo que te freia ou algo que te estimula a você querer vencer aquilo, não na sua maneira natural, sozinha, mas de consagrar isso a Deus, de se arrepender, de reconhecer e de buscar retomar as rédeas da sua vida? Você se limita a fazer o mal ou muda a chave do pensamento? O que é fazer? Eu não vou fazer o mal, eu evito fazer o mal. Ou você muda a chave do seu pensamento para o seguinte: eu vou fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Eu não vou só evitar o mal. Porque evitar o mal, gente, é uma parte. Fazer o bem é você ir adiante. Nós somos chamados, em Hebreus fala que nós somos chamados a dar um passo adiante, a seguir uma milha adiante. Então nós não somos chamados só a fazer, não fazer o mal, nós somos chamados a não fazer o mal e a fazer o bem. Então isso a gente precisa pensar, né, com relação à grandeza do nosso coração. Nós ensinamos nossos filhos por exemplo, na hora que a gente tá lá na Fortaleza, vamos supor, você foi almoçar. Aí tem um pedaço de carne maior. Você ensina o seu filho a abrir mão daquele pedaço de carne pro seu esposo ou pro filho que não chegou? Você vai na rua, né, e você mostrar a grandeza do amor pelo outro. Você vai na rua e você viu um bolinho. Você come aquilo e guarda um pedaço para os seus filhos? Ou você compra um para os seus filhos? Você fala assim: eles não estão vendo. Eu não vou levar nada para eles, não. Então, a virtude da magnanimidade é essa doação, no sentido de você ver uma grandeza maior do amor em tudo que você faz para com o outro, não é para com você. É para com seus filhos, é para com seu cônjuge. Isso também faz parte da sexualidade. Então, a gente precisa sempre pensar, né, que em casa, para se ter diálogo, eu vou precisar ensinar meus filhos desde cedo a controlarem suas emoções, a agirem com as suas razões, as suas virtudes, a ter uma virtude desenvolvida de magnanimidade, em doar no outro, em pensar no outro, a pedir desculpas, a pedir por favor. Então são exemplos mínimos no dia a dia que a gente pode falar nisso. Por exemplo, às vezes seu esposo está dormindo, as crianças acordaram cedo. Olha, vamos conversar baixo, que o papai ainda não está acordado e ele tem um dia longo pela frente, ele precisa estar bem. Não vamos acordar ele, não. Você ensina o seu filho a pensar no próximo? Resumindo, é isso, né? Fecha o vidro do carro, por favor, porque tá ventando. Na cabecinha aqui da sua irmãzinha. São coisas mínimas no dia a dia que você vai ensinando o seu filho. Olha, vamos apagar a luz, por favor, porque não é só economizar energia, a energia tá cara, mas o quê? O papai trabalha muito para pagar as coisas, nossa, para poder nos ajudar. A mamãe também trabalha fora para dar conta das despesas de casa. Então isso você tá ajudando a mamãe e o papai e tá ajudando a economizar. Então isso é magnanimidade, é você pensar na grandeza do outro, em ajudar, em fazer o bem para o outro. Em casa, a gente precisa sempre desenvolver um diálogo, né? Uma maneira que os nossos filhos e os nossos jovens sintam-se à vontade de conversar. É claro, gente, que se chegar o jovem, você precisa saber com quem seu filho jovem anda, quem são os amigos dele. É bom, interessante você estar em casa, né, preparando a refeição ali, às vezes ele sentou à mesa, puxa papo, conversa, pergunta como é que tá, né? Às vezes, se for um adolescente aí de uns 15, 16 anos, ele já consegue às vezes falar algum assunto sobre aborto, né, sobre armas, sobre dependência química. A gente pode colocar esses assuntos para os nossos filhos, para a gente saber a opinião crítica deles, para a gente saber o que eles pensam a respeito.
Às vezes a gente não toca em nada de assuntos polêmicos, com medo, né? Nossa, deixa isso pra lá. Mas aí você perde a oportunidade de saber, de ouvir, de ver o que seu filho pensa a respeito. E ele não conversa isso com você, ele tá conversando isso lá fora. Então é importante você trazer isso pra mesa. Às vezes, né? Tá, vocês estão com seus amigos em casa, vocês estão assistindo um filme e aí surgiu um assunto polêmico, vocês podem fazer disso uma conversa. Agora, isso não vale, gente, pra gente fazer com uma criança. Criança não tem opinião crítica. Criança não tem senso crítico, não tá formada ainda. Então não adianta você querer colocar pra sua criança aí de 10 anos, né, assuntos relacionados, por exemplo, a aborto. Aqui teve há pouco tempo, uma vez, o caso da menina de 10 anos que abortou, né? A gente precisa poupar os nossos filhos desses assuntos. Aí já ao contrário, você poupa. Por quê? Porque eles não têm maturidade, eles não têm função cognitiva, eles não têm habilidades, virtudes desenvolvidas para opinar, senso crítico, para opinar sobre determinados assuntos que são complexos. E às vezes nem a gente tem. Então, no caso lá, né, as pessoas a favor do aborto, outras contra o aborto. Na verdade, ninguém estava preocupada nem aí com a menininha, coitada. Ela era um objeto ali de causas anti-aborto e a favor do aborto. Eles usaram ela, objetificaram a situação e pronto. Então a gente precisa, quando for jovens, né, fazer eles pensarem, né? Você já pensou no que essa menina sofreu, no que ela sentiu? Fazer os nossos jovens saírem de si, porque os jovens têm a tendência, gente, principalmente na fase da adolescência, a se voltarem para si, a se fecharem em seu mundo. Mas é preciso fazer com que eles pensem além de si, além do próprio umbigo. Então a gente precisa dar abertura para que os nossos filhos falem dos seus sentimentos para conosco. A gente precisa responder tudo? Nem sempre. Às vezes, por exemplo, teve perguntas durante o curso, né, que criança chegou, a mãe veio me trazer uma pergunta, nem durante o curso, foi no WhatsApp, porque eu dei o curso pelo Zoom, e eu fui o curso voluntário, gratuito, pelo Zoom, e a mãe veio me perguntar, olha, minha filha de 4 anos, ela tá curiosa, quer ver o pai dela sem cueca, a gente percebe que ela tá curiosa, o que eu faço? Você é autoridade em casa, né? Ela viu o priminho e agora ela tá comparando, ela tá associando, claro, olha, menino vai ter o pênis, a menina vai ter vagina, então eu não tenho o que o papai tem. Mas aí você vai falar, olha, realmente, a criança tá ali, você já consegue ter um diálogo, né? Fulaninha, é igual seu priminho, homens têm o liliu. Homens têm o pênis. A linguagem que vocês usarem, gente, não seja uma linguagem vulgar, hostil, não. Use uma linguagem, né? Às vezes até como do mesmo próprio do órgão genital, como se fosse o olho, a boca, o nariz. Né? A criança tem pênis mesmo, né? O homem tem o pênis, fulaninho. Ele não tem a vagina igual você tem. Deus fez assim, olha que maravilha. Deus fez cada um para poder ajudar o outro, um ser completo com outros. Mas aí depende da idade que você vai falar isso. Uma menina de 4 anos, você não vai conseguir falar que um vai complementar o outro, né? Mas você pode falar, foi Deus que criou, olha que maravilha, ponto. Mas ela quer insistir em ver. Não, aí você vai se pontuar para sua filha, olha, existe um ambiente que você precisa respeitar, né? O papai, você não pode bater na porta, você não pode entrar no quarto sem bater na porta, né? O papai tá preservando a intimidade dele, né? A gente precisa ter cuidado com o corpinho que Deus nos deu, por isso que a gente não vê o papai pelado, né? E você pode dar exemplos, a mamãe não vê o vovô pelado. Então a gente precisa sempre mostrar para os nossos filhos uma grandeza do cuidado com o outro desde pequeno. Então assim, e mostrar, olha, isso que você tá sentindo é curiosidade. Mas a mamãe já respondeu, o homem tem o liliu, a menina tem a leleca, ou o homem tem o pênis e a menina tem a vagina. Pronto. Mas eu quero ver. Não precisa ver. A mamãe, né? A mamãe tá explicando aí que Deus fez o homem com um órgão genital e a mulher com outro, né? Mas o fulaninho, o priminho viu. Então é igual o priminho. Pronto, acabou. E aí você avalia toda a circunstância ao redor, né? E lembrar que você é a autoridade. Não pode, gente. A gente não tem que ceder, isso é capricho.
É uma curiosidade seguida de capricho. Ah, eu vou deixar ver ela meu marido pelado. Não é uma pessoa uma criança de 4 anos, você não sabe que marca que isso vai imprimir na mente dela. Qual a profundidade dessa marca? Qual a profundidade se vai ser algo negativo ou ruim na mente dela? Então, às vezes, as pessoas perguntaram também assim, com qual idade eu paro de deixar meus filhos tomarem banho com o cônjuge, né? Homem com homem. Meu marido toma banho com o filho homem e a mulher com a filha mulher. Eu te falo o seguinte, quanto antes? A criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo, à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai percebendo as diferenças e você não sabe o que isso vai imprimir na cabeça dela. Então, assim, até os 2 anos a criança não tem noção, né? Que é a fase oral aí, a criança leva tudo a boca, o prazer na área erógena, da área oral. Então, assim, é o dedinho, é a chupeta, é o bico da mamadeira, é o bico do peito. Depois aí, dos 2 anos, é a fase da anal. Então, a criança começa a ter controle do esfíncter, começa a ter consciência que ela consegue segurar ou não o cocô, fazer ou não as fezes, né? Urinar. Então, é uma consciência, principalmente anal. Depois aí vai até os 4 anos. Os 4 anos não quer dizer que seja essa sequência, gente. Às vezes a criança vai demorar mais, vai chegar no 4 anos e ainda não passou a fase anal, né? E aí você vai respeitar o tempo da criança também. Você não tem que ficar comparando com o filho dos outros. Mas na criança de 4 anos é a fase fálica, né? A fase que a criança começa a perceber as diferenças, né? Até os 6 anos aí ela começa a ver que o homem é homem, a menina é menina. E ela começa a notar essa diferença. Dos 6 anos até os 12 é a fase de latência, né? Que é a fase que a criança, ela tá muito na socialização, muito no aprendizado da escola. Dos 6 anos aí ela não tá querendo saber, ela não tem muito interesse em sexualidade. Ela tem outras coisas envolvendo e tomando mais conta do momento prioridade na vida dela, que é a socialização escolar e que é os estudos. Então, assim, a gente tem que tentar preservar o máximo da inocência dos nossos filhos. Não aprofundar. Então, assim, a criança trouxe alguma coisa, né? Nomeia pra ela o que ela trouxe, mas evite passar o carro na frente dos bois. Tente saber até o que ela sabe, até onde que ela sabe. Tente nomear para ela. Tente ver o seguinte, às vezes a criança está perguntando uma coisa assim que uma frase vai responder ela. E aí a gente quer explicar o todo para uma criança de 6 anos, o todo para uma criança de 8 anos. E aí as coisas não funcionam assim. Outra coisa, a criança quando vier conversar com a gente, não vamos ridicularizá-las, não vamos censurá-las. Ah, não, esse é assunto de novo, né? Ah, não, depois a gente conversa. E tem coisas que a gente não vai ter resposta na hora. Não temos que ter a resposta na hora. A gente pode falar com o filho o seguinte, filho, a mamãe não sabe te responder agora da melhor maneira. Vamos conversar disso mais tarde? Eu vou pensar, eu prometo que eu vou pensar a respeito de como eu te respondo e aí a gente volta a falar sobre isso. Mas você volta e fala. Olha, a mamãe pensou a respeito, aquela pergunta que você teve, né, para as crianças maiores. E aí você vai falando, sempre desfocando do aspecto sempre desfocando do aspecto biológico, mas focando na grandeza de Deus, focando na grandeza do amor, focando no que é a sexualidade como um todo, não somente no ato biológico. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a quererem o bem, a fazer e amar o bem. Então evitem, né, a exposição cedo das crianças à sexualidade. Elas não têm maturidade, então fica de olho nos desenhos, né, nos filmes, nos livros, nos videozinhos de WhatsApp quanto à prevenção de abuso sexual. Criança, você tem que proteger, gente. Seu papel é proteger, cuidar do jardim. Seu papel não é expor, não é fazer o que o governo pede. Evite, mantenha pura, genuína a consciência do seu filho. No momento certo ele vai saber falar, ele vai trazer. Agora, se houver contato com outras crianças, às vezes escutou, trouxe, você pode devolver a pergunta para a criança, olha, né, onde o bebê nasce? Como eu disse no vídeo anterior, de onde você acha que nasce, filho? Você percebeu? E aí você vai contando a história, faz uma história verdadeira, real, daquilo que Deus fala, né? Nossa, Deus criou, cada ser Deus criou, Deus colocou o bebê na barriga da mamãe, né? Esse ser, ele é uma sementinha, ele vai virando uma cabecinha do tamanho de um alfinete, depois ele vai crescendo, ele vai cada dia tomando mais forma, o coraçãozinho vai batendo, Deus é que colocou a alma e o espírito nesse bebê.
Então você vai falando ligado ao lado espiritual, porque aí a criança vai vendo a grandeza de Deus na vida dela, de Deus na vida das pessoas. Então, a gente precisa também evitar recompensas imediatas. O que é isso? A gente precisa sempre lembrar aos nossos filhos que a recompensa venha deles mesmos, do aprendizado deles. Quando eu falo evitar recompensas imediatas aqui, principalmente no desenvolvimento das virtudes da fortaleza. Ele conseguiu superar o desafio, vou lá e dou um chocolate, vem cá e assiste um desenho. Tá vendo que você conseguiu superar esse desafio? Você conseguiu escrever certinho o seu nome? Olha que coisa boa, como é que você está se sentindo? Deve ter uma alegria aí dentro, né? Que você é um desafio vencido. Mostra a ele que não é uma recompensa do lado exterior, é uma recompensa interna. Você viu como que você fez bem para o outro? Você viu como você ajudou o seu vizinho com lixo? Como ele ficou feliz? Como que você é bom? Então você vai estimulando a criança a ver grandeza em oferecer, em ajudar, em ser útil às pessoas. Então, ordene as tarefas em casa, seja na vida pessoal de vocês, como pais, ou na vida da criança. Então, esse é o segundo vídeo da segunda aula aí, tá bom? A gente falou sobre virtudes, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, da magnanimidade, né? E esse amor, né? A virtude, a sexualidade é essa magnanimidade. É quando eu me dou ao meu cônjuge, né? Numa maneira de expressar o amor por ele, numa maneira de doar-me por inteiro a ele. Então, isso é a grandeza da virtude. Quando eu mostro para os meus filhos que a sexualidade vai além do aspecto biológico, mesmo que ele seja criança. De mostrar para ele que a sexualidade tem um caráter unitivo, não só procriativo, dependendo da idade. Então, sempre avalie as circunstâncias, não tem regra. Você vai precisar avaliar com critérios, né? A partir dos seus critérios, ter bom senso nas decisões, né? Às vezes, por exemplo, vai acontecer, a criança com 8 anos hoje na fase da escola, ela já aprende biologia. Então, ela vai trazer essa questão para você. Não tem como a gente fugir, a não ser que as crianças não assistam a aula naquele dia. Você conversa no colégio. Mas aí você explica para a criança. Prepare ela antes da aula. Se você falar, não, ela vai assistir a aula de biologia, prepare ela antes. Comente com ela. Agora, se você for, a criança tá neutra, ela não teve influência nenhuma do assunto, né? Com 8 anos, 7 anos aí. Ela vai ter uma aula de biologia? Quem sabe não é melhor pular essa aula? Isso não vai matar a criança, ela não vai tomar bomba por isso. O nosso papel é preservar essa ingenuidade na criança com relação a esse assunto. A gente tem que responder sim as perguntas que os nossos filhos fazerem, não quer dizer que seja no tempo deles, mas principalmente mostrar para eles a nossa disposição em ajudá-los e servi-los, desde também que esteja na nossa alçada, desde que a gente dê conta. E a gente não precisa fazer tudo na hora, a gente pode respirar. A gente pode falar, olha, eu vou pensar aqui, deixa eu ver como é que eu te respondo. E aí a gente responde com cautela, com prudência, com bom senso, de forma que a criança não pegue aquilo e faça daquela marca profunda que ela ouvir, né, como algo gritante no ser dela, como algo que vai gerar uma marca profunda de traumas, mas de beleza, em olhar para a sexualidade como algo bom, como algo belo, como algo que Deus fez para ser vivido, né? Mas construindo isso, a criança vai construindo isso com a sua ajuda, aos poucos, um degrauzinho de cada vez. Não é despejar em cima da criança tudo. Por isso que a gente precisa ter bom senso. A gente precisa avaliar o todo, amizade, influência, viu cena de filme, não viu, amiguinho falou. Então, assim, só para encerrar, eu lembro uma vez que a minha menininha, um dia eu tava voltando da escola dirigindo, e aí ela falou assim, hoje tinha um casal de adolescentes fazendo sexo na escola. E na época tinha o 3º ano junto com o ensino infantil, eu tava dirigindo e eu lembrei assim, peraí, isso sexo, me deu aquele susto, mas eu tentei não demonstrar pra ela, e aí eu falei assim, peraí, deixa eu ver o que ela tá entendendo por isso. Porque, a princípio, o nosso conceito já busca a sexualidade com o ato biológico, né? Com o ato sexual biológico, puro. E aí eu falei assim, uai, mas o que é isso, fazer sexo? Aí eu devolvi a pergunta pra ela me explicou, olha, é quando o adolescente desabotou a camisa e fica beijando a adolescente. Pronto.
E aí ela respondeu para ela o que ela... E aí eu também consegui ver até onde que ela sabia. E aí eu falei com ela, falei assim, mas aí a gente vai além. Olha, e aí, você... você se sentiu bem em ver essa imagem? Você achou isso legal? Você achou isso que foi bom pra você? Te deu, o que te gerou? Né? Ela tava com 7 anos. Ela falou assim, não me senti bem, mamãe. Eu falei, pois é, e você vê a mamãe e o papai tendo esse tipo de intimidade na frente dos outros? Não, não vejo, né? E aí eu vou explicar pra ela, isso é intimidade. A intimidade do namorado, da namoradas, né, da namorada, não é na frente dos outros, né? Esse tipo de intimidade a gente precisa se reservar, a gente precisa guardar, não é em todo lugar que a gente vai poder ficar acariciando o outro. A gente pode, às vezes, andar de mão dada assim, mas não quer dizer que você tem que ficar expondo, beijando na boca, passando a mão no corpinho. Deus fez o seu corpo com tanto cuidado, com tanto carinho, não é ali o momento do outro ficar... Ela não tinha noção do que era prazer, né? Mas aí eu tentei explicar pra ela, aqui lá o corpinho precisa ser guardado, isso não é legal, né? A gente não se sente bem. Aí ela comentou, né? Quando ela falou que não se sentiu bem, eu puxei o gancho do meu exemplo. Olha, o que você vê do papai e da mamãe? Então assim, a gente vai pegando os ganchos que a criança vai trazendo e você vai colocando nela um certo pudor. Mas não um pudor pro pecado, um pudor que não pode, mas um pudor sim de se resguardar, um pudor de respeitar o outro. E aí a gente vai falando, olha, esse adolescente, será que ele estava respeitando vocês, crianças? Lá na escola era lugar para isso? Era lugar para namorar ou era lugar para estudar? E aí você vai trazendo essas questões para que a criança mesmo ela também possa refletir. Na escola não é lugar para namorar, né? Escola é lugar para estudar. Então, assim, a gente vai tendo que ter muita sabedoria do Espírito Santo, pra gente poder formar os nossos critérios, pra gente tomar as decisões com bom senso, à luz da palavra e moldar os nossos filhos para que não vejam com olhos naturalistas as situações, mas que vejam com os olhos do Senhor. E aí você vai introduzindo a palavra, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. Então essa casca aqui foi Deus que cuidou. Ele não deu pra gente ficar se agarrando na escola. Ele não deu pra gente ficar fazendo isso na frente dos outros. A gente precisa respeitar as pessoas, respeitar o nosso corpo, respeitar o corpinho do outro, né? Provavelmente esses adolescentes não tiveram essa informação. Então, assim, também levar, olha, a gente não vai julgar o outro. Tá errado, não pode, né? Olha, nossa, será que esses adolescentes acham que eles não tiveram essa conversa com a mamãe deles quando eles eram pequenos? Porque estão fazendo isso agora. E aí você vai trazendo essas circunstâncias, tá bom? Então fica aí a última parte da segunda aula. Tá? Um forte abraço, fiquem com Deus.